Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje gostaria de falar novamente sobre tênis, sobre Copa Davis, sobre Brasil, sobre João Fonseca. Enfim, esse final de semana tivemos a grande atuação do time Brasil na Copa do Mundo de Tênis, a vitória, a classificação para os qualifiers. E enfim, antes de mais nada, gostaria de primeiro me apresentar, né? Sou Felipe Portugal, para quem não conhece, sou empreendedor, sou empresário, tenho mais de 3 empresas e principalmente sou um tenista e apaixonado pelo esporte, e por isso no vídeo de hoje gostaria de trazer um pouco sobre essa classificação. Então, antes de mais nada, se você realmente gosta desse conteúdo, gosta de tênis, gosta de empreendedorismo, gosta de finanças, por favor, se inscreva aqui embaixo, vai me ajudar bastante. Se inscreva, deixe o seu like, comentário sobre o que você achou aí do jogo, da classificação, da vitória do Brasil, e se você concorda aí com a opinião que eu vou dar. Se não concorda, também deixa aqui embaixo, comente sobre o que você achou, se você achou que ainda temos muito a melhorar, mas enfim, pode comentar aqui embaixo e aceito críticas e sugestões também. Mas é isso. Bom, vamos lá. Sobre classificação do João, né? Do João não, do time Brasil, né? Mas o último jogo ali do João, vou entrar mais em detalhes. Bom, sobre o time Brasil primeiramente, eu acredito que esse seja um dos melhores times Brasis. Plural é difícil, né? Mas um dos melhores times aí do Brasil nos últimos anos para a Copa Davis. Enfim, nós temos uma das grandes promessas do tênis mundial, que é o João Fonseca. Temos um cara que, enfim, tá ali nos seus 40 anos, mas já foi top 1 do mundo em duplas, que conta bastante, que é o Marcelo Melo. Temos o Rafa, né, que faz uma dupla fenomenal aí com o Marcelo, os dois se completam, parece que jogam juntos aí há um bom tempo, né? E já tem alguns torneios como o Rio Open, ganharam um torneio agora nos Estados Unidos, a ATP 250, se não me engano, e enfim, estão fazendo bonito aí também no mundo de duplas. E temos o Wilde, né, que enfim, para mim é um grande jogador, joga muito bem, tem muito tênis, mas lógico, ainda precisa melhorar ali algumas coisas, principalmente questão de mental, né, dentro de quadra, mas que enfim, é um grande jogador, né, não deixa de ser um grande jogador. E bom, sobre a Copa Davis, ela foi disputada na Grécia, né, para quem não assistiu, não conseguiu acompanhar. Foram belos jogos, né? Começaram ali no sábado, tiveram 2 jogos de simples, e no domingo tivemos um jogo de duplas e outro de simples, né? Teria mais um jogo de simples se tivesse, se a Grécia, no caso, tivesse ganho as duplas, ou ganho o Tsitsipas estivesse ganhando do João, né? Nas simples, mas não aconteceu, graças a Deus, e o Brasil já está classificado para os qualifiers aí da Copa Davis. E bom, o que a gente pode esperar do mundo do tênis, né? Você que está começando a acompanhar agora tênis, começou a acompanhar depois desse fenômeno João Fonseca, ou você que já acompanha tênis e está aí na expectativa do que a gente pode esperar do Brasil no tênis, né? Eu acho que o que a gente pode esperar é realmente uma bela de uma geração. Temos aí alguns nomes que também estão crescendo no cenário de simples, não só o João, mas temos o Guto, né? Temos o outro João, né? Se eu não me engano, que tem um sobrenome muito difícil que eu não vou pronunciar aqui para não errar, e que foi inclusive com o time Brasil para a Grécia. Então temos alguns nomes que vão despontar, e temos alguns atletas já, como é o caso do Marcelo, né, que já performaram, já tiveram aí sua carreira e que podem passar a experiência para esses mais novos, né? Uma coisa que também vale chamar a atenção e que eu acho que é o grande destaque dessa classificação do Brasil
você ter um tênis, não só o tênis, mas o tênis brasileiro, transmitido ao vivo e de graça para qualquer brasileiro ali, qualquer pessoa que tenha acesso à internet consiga acompanhar, né? E por meio da Cazé TV. Então, assim, esse vídeo também é para dar um destaque a esse tema que, para mim, assim, é o principal acima de tudo, sabe? Porque eu vi o João chamando atenção para isso, e não só o João, como alguns membros ali da comissão parece que chamaram atenção, e a própria transmissão da Cazé, né, que eles chamaram atenção de que fazia 30 anos que o Brasil não era transmitido em TV aberta, né, porque, se eu não me engano, 30 não, né, 20 anos mais ou menos, mais de 20 anos, 25, enfim, não vou saber o tempo exato, mas desde a era Guga, o Brasil não era transmitido ao vivo e de graça, né, em TV aberta. E isso, enfim, é uma grande conquista para o tênis brasileiro, principalmente, porque o tênis é um esporte de elite, querendo ou não, né? É um esporte ali para poucos, é um esporte seleto, é um esporte que realmente sempre fui ali muito fechado e isolado, né? E esse fator da Cazé TV estar transmitindo tênis ao vivo, de graça, eles chamaram muita atenção para isso, né? Na transmissão toda ali, em todas as chamadas, né, eles colocaram isso, esse apelo. E realmente é um grande apelo, porque, enfim, nos aproxima, você vê ali que aproxima os atletas da torcida, sabe? Porque o tênis é um esporte que você já é muito isolado, você tem que treinar de forma isolada, isso quando eu pego a simples, né, principalmente. Você é isolado, você toda semana está viajando, está longe da família, está longe dos amigos e, enfim, até mesmo longe da torcida, né? Porque não é como futebol, que você joga um jogo em casa, o outro fora, e mesmo assim no jogo fora você tem ali uma torcida acompanhando tudo. Enfim, não é assim, né? O João ainda tem muita sorte de muitos brasileiros viajarem para acompanharem Roland Garros, Wimbledon, o US Open, né? E outros ATPs aí, mas enfim, não é a mesma coisa do que você jogar em casa, por exemplo, o Rio Open da vida, né? Não é todo estádio que vai ter aquele sentimento. E, enfim, essa questão da transmissão é fundamental, ao meu ver, porque aproxima, tudo bem, aproxima os críticos, né? Isso é um lado negativo, que aproxima também os críticos dos atletas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele faz com que os atletas realmente tenham uma projeção ali, tenham os seus jogos transmitidos, sejam conhecidos, e isso vale muito, né? Porque valoriza o esporte, sabe? Isso valoriza no sentido de que o tênis é um esporte caro, né? Para quem não sabe, enfim, uma raquete é um absurdo. Você treinar tênis profissionalmente custa caro, porque envolve muitas viagens, e essas viagens não são pagas em reais, né? São pagas em euro, em libra, em dólar, e, enfim, é uma viagem que custa por 5, né? Uma viagem do que uma viagem interna aqui no Brasil. E, enfim, é uma viagem que você envolve muitas pessoas, né? Então você precisa de muitos patrocínios. E eu acho que, assim, não é que o brasileiro ali, o Brasil não tinha nomes bons no tênis. Muito pelo contrário, a gente tinha ótimos nomes, sempre revelou grandes jogadores de tênis, e principalmente ali depois do Guga, né, surgiram vários nomes. Mas o fator investimento pesa muito. E para você ter um investimento, você tem que ter audiência. Se você não tem audiência, você não tem patrocínio, né? E aí, sem patrocínio, não tem como um cara ali que tem poucas condições, às vezes até tem uma família estruturada, de classe média,
mas, enfim, mesmo assim não consegue suportar a carga ali, o investimento do esporte profissional, sabe? Então assim, valorizem muito, e se possível, quando a Cazé for transmitir de graça, curta ali o vídeo, compartilhe, faça com que o tênis tenha uma projeção, porque isso é fundamental para que os brasileiros cresçam no tênis. É o patrocínio que mantém eles vivos, sabe? Se não tiver patrocínio, ninguém consegue competir, né? O João, enfim, tem uma sorte de já ter uma família estruturada que conseguiu investir nele no início, e hoje em dia ele consegue sobreviver sem a família, digamos assim, né? Porque primeiro ele é muito bom, e segundo porque ele tem patrocínios. Então assim, vamos fazer com que de fato seja valorizado o esporte, né? E isso é muito bom, porque realmente quem não acompanhou o tênis nos últimos anos não sabe, mas isso é fundamental. Então por isso a gente tem que valorizar a transmissão, tem que valorizar quando é transmitido de graça, entre aspas, né? Porque lógico, sempre não existe almoço grátis, né? A Cazé está recebendo patrocínios para ser transmitido, mas ela só vai continuar transmitindo se tiver audiência. Então deem a audiência se possível, façam o máximo, engajem, curtam, compartilhem, e enfim, isso tudo ajuda com que o tênis cresça, o Brasil se projete no cenário mundial e, enfim, o esporte cresça cada vez mais dentro do nosso país. Mas enfim, é basicamente isso. Eu queria chamar a atenção para esse destaque, muito além do destaque do jogo, né? O jogo, lógico, foi maravilhoso, todos os jogos, né, foram maravilhosos, foram jogos muito bons no quesito ali de jogo jogado mesmo, né? O Brasil foi sensacional, o João foi sensacional, o Marcelo, o Rafa, enfim, todo mundo. Mas, sobretudo, gostaria de chamar a atenção para esse aspecto de que é necessário valorizar, sobretudo, a transmissão do esporte. Então, se possível, valorize ao máximo, curta, compartilhe, comente, dê projeção para o tênis, dê essa chance, né, que tem tudo para que cheguemos longe lá na frente. Beleza? Mas é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você compartilha dessa mesma opinião, curta, comente, compartilhe. E, enfim, vamos fazer com que o tênis brasileiro seja um dos melhores do mundo. Beleza? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.